Seja bem-vindo de volta às nossas aulas de período intertestamentário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Nós estamos na nossa última aula, 12ª aula, em que nós vamos tratar ainda sobre a literatura judaica intertestamentária. Então, espero que você continue prosseguindo nos seus estudos. Temos falado até a última aula, falamos sobre Joséfo, nesta aula vamos falar sobre Joséfo, na última aula falamos um pouco sobre Filo, sobre os apócrifos, pseudepígrafos, tudo isso. Agora vamos prosseguir falando sobre Joséfo, Talmud, Mishnah, que são essas questões aí, como a gente pode entendê-las melhor, ok? Então, que Deus nos abençoe e nos ajude nessa última aula e até daqui a pouco. Joséfo, que viveu ali entre 37 e 38 até mais ou menos 100 depois de Cristo. O historiador Flávio Joséfo é a fonte primária, certo? E na verdade é até talvez injusto falar de Joséfo agora, né? Mas tocamos no ponto dele nas últimas aulas, lá no período histórico. Mas o fato é, ele é a fonte primária, de onde nós tiramos muito do que se sabe da história dos judeus durante os períodos intertestamentário e até também neotestamentário. Joséfo é uma fonte primária quando a gente quer saber sobre ele. Então ele nasceu em uma família sacerdotal e também foi colocado no comando de forças judaicas lá na Galileia no início da revolta entre ali 66 e 70 depois de Cristo. Em 66 ele foi capturado pelo general romano Vespasiano em Jotapata, neste lugar aí. Dali em diante, quando ele foi capturado, Joséfo ajudou os romanos. Ele ficou ali mais ou menos do lado dos romanos. Ele profetizava que Vespasiano se tornaria o imperador romano. Muitos dizem que Joséfo era mais ou menos um político ali. Aí ele foi foram dados os privilégios que todo estudioso gostaria de ter, né? Ele tinha o dinheiro, os recursos, o tempo suficiente para que ele simplesmente estudasse. Ele era pago para isso pelo Império Romano. Então, quando a profecia se tornou verdade, Vespasiano soltou Joséfo e permitiu que ele gastasse o resto da sua vida em Roma. E lá ele produziu suas 4 maiores obras, que interpretavam os eventos recentes para os seus companheiros judeus e retratavam o judaísmo com uma luz positiva para os leitores greco-romanos, né? Então, mais ou menos ali ele estava fazendo uma força ali para os judeus, porque ele estava, de uma certa forma, trabalhando na preservação da história dos judeus, da narrativa da história dos judeus, e ao mesmo tempo ele tentava ali trazer isso de uma luz positiva, né, para os greco-romanos. E nisso tudo ele fazia esse trabalho, porque ele deu essa profecia aí para Vespasiano. Vespasiano foi com a cara dele, né, e permitiu que ele ficasse em Roma e fosse patrocinado ali para escrever, para estudar, para ser um estudioso, um erudito. Então Joséfo também escreveu A Guerra dos Judeus, que na verdade trata-se de um relato da revolta judaica, escrita dentro da década da revolta, ali entre 60 e 70 mais ou menos. Joséfo pôs também a culpa da guerra não na nação como um todo, mas em revolucionários desencaminhados. Então, como a revolta dos judeus não era algo muito positivo para Roma, então ele não podia escrever de uma forma muito positiva também, né? Então ele quis dizer, para aliviar ali para o povo judeu, ele quis dizer que essas revoltas elas surgiram de um grupo específico lá de desencaminhados, mas não da nação judaica como um todo. Também ele aconselhou outros judeus a aceitarem a autoridade romana, porque senão eles iam ser revoltosos e não ia ser bom para ninguém, segundo Joséfo. Então ele apoiava que os judeus pudessem aceitar a autoridade romana e não ficarem ali revoltosos, né, contrários ao jugo romano. Outro texto também, As Antiguidades dos Judeus, ou História dos Judeus também, né, registra a história do povo judeu na guerra de 66 e 70 depois de Cristo. A primeira parte sumariza e parafraseia o registro bíblico e a última parte provê detalhes históricos dos judeus durante o período intertestamentário. Então perceba aí que é a partir desses textos de Joséfo que a gente consegue entender muito do que aconteceu naquela época. Não se engane, ali
a própria revolta dos Macabeus, aquela história dos judeus ali no período intertestamentário, muito disso veio de Joséfo. Outro livro dele é Contra Apion, que refuta as calúnias contra os judeus, e Vida, também um outro livro que é um breve relato autobiográfico, principalmente das atividades de Joséfo lá durante a guerra. Então você percebe aí que, apesar de ser numa época antiga, em que a produção de material não era algo muito fácil, Joséfo ainda escreveu 4 grandes obras que até hoje nós temos acesso e a partir das quais nós temos muito acesso a informações preciosíssimas para o nosso estudo do Novo Testamento. Agora a gente pode entender um pouco de uma ênfase que foi trazida pelos judeus desde a época do exílio. Eles saíram do templo para a sala de aula. O que se quer dizer com isso, né? Com a queda de Jerusalém, lá em 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído, os judeus foram perseguidos, o judaísmo perdeu sua expressão de política independente e começou a ser somente uma religião. Ao invés de ser aquele grupo que estava buscando por independência política e tudo isso, eles passaram a ser somente uma religião, porque eles perderam a sua força política. Então eles não tinham mais o sacrifício no templo, e já que não tinham templo para ter sacrifício, também não precisava mais de sacerdote, então o sacerdócio foi declinando também. O aparecimento do rabinato, né? Ou seja, muitos que queriam se tornar mestres do ensino da Torá, do Antigo Testamento, e também o estudo da lei passou a tomar o lugar das ofertas que eram oferecidas em sacrifício. Então, nesse sentido, o professor, ele substituiu o sacerdote. Então, essa figura judaica sacerdotal passou a ser mais uma figura mais docente, né? Mais de quem está ensinando a lei do Antigo Testamento. Ao buscarem interpretar a lei, então, os professores codificavam as tradições que se desenvolveram em volta dela, né? Em volta da lei. Então, não somente a lei, mas muitas tradições vieram juntas com a lei. E os judeus, eles queriam codificar, ou seja, eles queriam perceber que tradições eram essas para que elas fossem preservadas. E, ao mesmo tempo, eles convertiam essas tradições orais de uma forma escrita. Os fariseus, por exemplo, consideravam essas tradições como contemporâneas à lei escrita e às vezes de uma forma tão importante quanto a lei escrita. Então, eles consideravam essas tradições obrigatórias. Então, lembra quando Jesus dizia, ouviste como foi dito aos antigos, isso é a tradição. E ele diz, eu porém vos digo. Então, ele diz a interpretação da lei realmente. Então, ele está dizendo, vocês estão falando da tradição, eu estou falando agora da própria palavra de Deus, do Antigo Testamento, exatamente. Então, os saduceus repudiavam essa tradição, já os fariseus apoiavam e achavam que elas eram tão obrigatórias quanto a lei do Antigo Testamento. Então, falando um pouco sobre essas tradições, que nós já tocamos, havia sem dúvida alguns padrões éticos que eram seguidos pelos judeus na época antes da lei lá do Monte Sinai. Que regras eram essas? Havia algumas regras e observâncias ligadas à vida de Noé, de Abraão, e a gente pode até tocar no ponto aí talvez de Jó também, que possivelmente veio antes da lei também. Então a gente vê algumas regras, algumas observâncias que eles seguiam. Então, além disso, dessas observâncias éticas, não se teria unidade do povo judeu depois do tempo de escravidão lá no Egito, se não houvesse uma forma estável de ética, certo? Uma forma estável, ou seja, de tradições e também de culto, né? De uma forma de adoração ao Deus de Israel, lá daquele povo unido. Não haveria uma unidade. 400 anos no Egito é muito tempo. Se um povo não está coeso, não está unido, ele vai se desfacelar, ele vai se acabar com tudo aquilo. Então, contudo, não se pode ter certeza se essa massa de tradição ela foi passada por tantos anos também até chegarem aos séculos 1 e 2 depois de Cristo. Mas existe uma tradição. Certamente a massa de tradição contida no Talmud inclui muito mais do que foi originado no próprio livro, certo? Há muito mais. As tradições não estão só no livro do Talmud, há em muitos outros lugares de muitos outros tempos atrás.
Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Isso é tradição. Isso não é lei. Isso é tradição. Isso é algo que foi passado de geração em geração. A coleção dessas tradições, com os comentários que lhes foram feitos pelos primitivos, pelos primitivos rabis, constituem o que nós chamamos de o Talmud, sobre o qual nós vamos falar agora. Então, o que é o Talmud? O Talmud vem de uma raiz, essa palavra Talmud vem de uma raiz que significa, então, ensinar. O Talmud, então, é constituído por dois elementos, o Mishnah e o Gemara. O Mishnah é a lei oral, como era conhecida até o fim do século II depois de Cristo, e o Gemara é a interpretação da lei oral que os doutores da Babilônia e de Jerusalém produziram entre o princípio do século III depois de Cristo e o fim do século V depois de Cristo. Então perceba aí, Mishnah é a lei oral, foi passada de geração em geração, e o Gemara é essa interpretação da lei oral. Essas interpretações ou discussões eram de duas qualidades. Havia o Halaká, ou Halakha, que dizia respeito ao código da lei, e o Haggadah, que era a pregação em geral, ou tudo que não era Halaká, certo? Então, o Halaká seria esse código e o Haggadah seria essa pregação. O Halaká, se nós quisermos dizer assim, ele estabelecia a regra ou o estatuto geral pelo qual a pessoa deveria se guiar. Era uma regra, era um código, como a gente falou. Então, disse que qualquer coisa se torna Halaká, por exemplo, quando ela é conservada como aceitação por um longo período entre os judeus, quando ela é confirmada por uma autoridade conhecida, então também seria o Halaká, quando é apoiada por prova recebida na Escritura, Halaká também, e quando é estabelecida por voto de maioria, também seria Halaká. Qualquer uma dessas razões podia estabelecer um princípio na lei oral. Então você pode perceber agora porque Jesus, por exemplo, falou: "Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei." Por que ele está dizendo isso? Porque tudo isso aqui se tornava lei. E tudo isso se tornava muito pesado para as pessoas conseguirem carregar. Por isso que Jesus disse: "Vinde a mim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve." Ele está dizendo isso porque a lei que aquelas pessoas levavam, qualquer coisa, uma autoridade conhecida, uma maioria das pessoas, o que era aceitado por muito tempo, tudo isso se tornava lei para aquele povo. Então, quando alguém queria se tornar legalista, ele dizia: "Olha, tem que seguir tudo isso." Era muita coisa. As pessoas estavam cansadas, sobrecarregadas de tantas leis. Jesus dizia: "Vocês nem conseguem seguir as leis que vocês mesmos colocam sobre o peso sobre as pessoas." Jesus falando aos fariseus. Então, com tudo isso você percebe que toda essa tradição tinha um peso enorme para os judeus. Então, nenhum princípio ou lei poderia ser estabelecida por invenção. Então, realmente, eles não queriam dizer que eles não inventavam, mas por uma relação ou um princípio que já existisse. Então, na verdade, acabava muitas vezes sendo uma própria invenção. Os rabis, então, eles tornavam-se especialistas em deduzir inferências da lei existente, quer da lei oral, quer da lei escrita, e tudo para abranger todos os casos possivelmente que fossem colocados apostos. Ou seja, eles queriam achar inferências para qualquer caso que aparecesse, eles tivessem: "Não, tem uma lei para isso. O Antigo Testamento diz assim sobre essa situação." Eles queriam achar inferências, mas muitas vezes era só achar uma lei que pudesse ser inferida ali daquela questão. Os registros desses casos e dos respectivos argumentos é o que constituíam o halakot, né? Ou seja, o plural de halaká, né? Os registros, muitos, e os argumentos de todas essas questões eram o halakot. Então, falando um pouco aqui também ainda sobre o Talmud, o Haggadah, ele compreendia todas as interpretações das escrituras que não fossem características do halaká. Então, o Haggadah era a interpretação, enquanto o halaká seria o código, a lei, né?
Então ele era uma tentativa para desenvolver o sentido das implicações da lei e não para aumentar as suas declarações explícitas. Então era uma forma de trazer um sentido maior daquelas implicações. O argumento de Jesus extraído de Êxodo 3, versículo 6, sobre a ressurreição é uma espécie de modelo do processo do tipo existente lá do Agadá. Por exemplo, Jesus disse, né, quando foi lá, quer dizer, primeiro Êxodo 3, 6, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E aí Jesus fala lá em Mateus 22, né? Disse mais, Mateus 22, aqui versículo 29, respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, ou seja, do seu ensino. Jesus teve que fazer uma espécie de agadai, ou seja, ele está interpretando a Escritura a partir de um código que é o que ele citou aí: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso foi dito, e a interpretação é: ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, tá? Então, com isso, as pessoas se maravilhavam, porque ele era um bom mestre, um bom ensinador. Então, o Halakha e o Agadá juntos formavam o que se chama de Midrash, certo? E a investigação do sentido da lei, oral e escrita, constituía, assim, uma parte do Talmud. Existem 2 Talmudes, tá? Já é bom a gente saber disso. O da escola de Amoraim, que seriam os doutores da Babilônia, e também que foi escrito em aramaico ocidental, ele data ali do fim do século V depois de Cristo, e o Talmud palestino, que é o menor dos dois, escrito em aramaico oriental, data do fim do século IV. Todos, aliás, ambos são incompletos, faltam-lhes às vezes algumas seções inteiras do Talmud, e no século XIII o Talmud foi excomungado pela Igreja Romana e foram destruídos ou danificados tantos exemplares que a sua sobrevivência foi ameaçada. Lembra que a Igreja Romana, ela em muitos pontos era antissemita. Então o Talmud era uma peça literária dos judeus. Então muitos deles foram queimados, né, danificados, destruídos, enfim, pela Igreja Católica ali com a Inquisição também, mas lá no século XIII, enfim. Hoje o Talmud é o padrão do judaísmo ortodoxo, regulador da fé e da prática ritual ou ritualística. Então, a partir do Talmud, os judeus ortodoxos têm a sua prática. E ele dá a interpretação da lei e influi muitas vezes mais diretamente nas doutrinas e da vida do que o próprio Antigo Testamento. Então, para muitos judeus, a tradição do Talmud, dos antigos, ela vai falar até com mais autoridade, com mais peso do que o próprio Antigo Testamento. O Midrash, então, ele é dividido em 6 ordens, se a gente puder chamar assim. Cada qual dividia as seções chamadas tratados, que por sua vez são divididos em capítulos. Então, as ordens lidam com áreas específicas da preocupação legal, que é mais ou menos como se segue. Então, as sementes se referiam às leis agrícolas e é introduzido como um tratado que lida com as orações diárias. Os festivais seriam a sala que trata de banquetes, jejuns e regulamentos do Shabat. As mulheres, que registra as leis do casamento e da família. As ofensas, que lida com a lei civil e criminal e padrões éticos, e também as coisas sagradas, que tratam da lei ritualística e das atividades do sacerdócio, bem como as purificações, que elabora as leis da pureza ritualística. E tudo isso, quando a gente vê aí o Midrash, que é essencialmente um comentário da lei do Antigo Testamento, forma a base para o Talmud, Midrash não, Mishnah. Então, como você percebe aqui,
o Mishnah nada mais é do que uma tentativa de englobar, de acoplar tudo o que acontece na vida das pessoas a partir da lei. Isso de uma certa forma era bom, porque eles queriam entender e viver a sua própria vida a partir da lei revelada de Deus. Por outro lado, muitas vezes eles caíam em excessos e queriam colocar peso demais sobre a vida das pessoas, como se fosse muita lei para pouco, na verdade, para pouca graça, vamos dizer assim, né? Então eles viviam essa lei de uma forma tão específica, às vezes tão restrita, que sobrecarregava as pessoas, como eu falei. E também o que nós percebemos também dos judeus a partir desses excertos é que eles também tinham muito apreço pela sua tradição. E é um apreço positivo até um certo ponto, né? Eles queriam aquilo que foi aprendido pelos mais antigos, então eles valorizavam isso. Por outro lado também, isso às vezes tinha um peso de revelação para eles, quase um peso de Bíblia, né? Então, como eu falei, para muitos o Mishnah, o Talmud, para muitos judeus até hoje, tem até mais peso do que o Antigo Testamento. Então é quando a tradição tem mais peso do que a própria revelação. E isso é um grande perigo. E a gente não pode achar que a gente está longe disso, né? Na igreja é muito comum a gente trazer a tradição como um peso bíblico. A gente às vezes diz assim, né? Não, isso tem que ser feito assim porque sempre foi feito assim. Poxa, mas será que a tradição tem tanto peso, sim, um peso suficiente para ser algo praticamente bíblico? Então não pode ser diferente, porque se for diferente, foi diferente do que já foi feito anteriormente. Eu não quero dizer que a tradição não é importante, pelo contrário, às vezes ela é um bom argumento. Olha, sempre foi feito assim, isso prova que aconteceu de formas boas, que foi provado que é uma boa opção assim, mas não simplesmente fechar as portas por conta da tradição. Então, às vezes a gente cai nesse ponto, mais ou menos o que os judeus poderiam também fazer com a sua própria lei. Mas tudo isso, irmãos, tudo isso que a gente falou do Talmud, do Mishnah, do Midrash, do próprio Joséfo, tudo isso são literaturas do Antigo Testamento, do Novo, aliás, que estão entre o Antigo e o Novo Testamento, que trazem luz a forma como nós olhamos para o Novo Testamento, quando Jesus fala das tradições, quando Jesus fala do lavar as mãos. Tudo isso são rituais que fazem todo sentido para a gente, porque agora a gente olha já da perspectiva do período intertestamentário. Então a gente pode entender quando Paulo foi acusado de andar com gentios, por exemplo, e levá-los para áreas restritas ali do templo. Então a gente percebe, poxa, mas o que foi que aconteceu? É porque lá no templo tinha um lugar específico que os gentios não podiam entrar. E Paulo foi acusado de levar os gentios até lá. Mas por que isso? Porque Paulo pregava aos gentios. E para que como eles se sentiam escandalizados com isso, porque eles achavam que os gentios, como pecadores, deveriam ser afastados. Tinha, inclusive, no próprio templo tinha um lugar que os gentios não podiam entrar. Então, uma forma de tentar acusar Paulo seria dizer uma calúnia, que eles levavam os gentios lá para o pátio em que somente os judeus poderiam entrar. Tudo isso a gente só entende porque a gente entende as instituições intertestamentárias ali do templo, do segundo templo, o templo de Herodes, enfim, tudo isso que a gente tem tratado. Espero que você tenha percebido a importância do período intertestamentário para a nossa compreensão neotestamentária. Espero que você tenha percebido que todo o desenvolvimento histórico, desenvolvimento institucional, desenvolvimento literário, que tudo isso traz luz para o Novo Testamento. Você percebeu que nós falamos aqui sobre os governadores, sobre os imperadores, sobre os cônsuls, procônsuls, Pilatos, Herodes, Vespasiano, Nero, César, todos nomes que ou aparecem no Novo Testamento ou são aludidos de alguma forma pelo seu próprio governo, como Herodes fez toda aquela diferença, enfim. Você percebe que esses nomes começam a fazer mais sentido quando a gente tem alguma ideia sobre eles. Então, uma ideia de você usar esse texto, esse material que nós passamos aqui, essas aulas, é que você tenha se sentido instigado a estudar um pouco mais sobre esse período, obviamente tendo em vista em lançar luz para o Novo Testamento.
Aqueles que gostam mais de grego, por exemplo, podem se interessar mais pela leitura de Filo, que é um leitor, que é um escritor que não escreveu Bíblia, mas escreveu na língua em que a Bíblia foi escrita. E os que gostam mais de história podem analisar mais a vida do Império de Roma, o Império Grego, o Império Macedônico, o Império até Babilônico e Persa, e quais as relações e os desenvolvimentos históricos que acabaram ali afluindo para o Novo Testamento. Tudo isso é material para a gente analisar, então não faltam ideias de pesquisa para o período intertestamentário. Espero então que você tenha gostado, que você tenha se instigado a isso e que a sua interpretação do Novo Testamento agora tenha sido enriquecida pelo recurso que nós passamos nessas aulas. Então que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência também, pela sua graça em me ouvir durante todo esse tempo, e que Deus nos abençoe para os próximos módulos. Eu quero encerrar então com uma oração pedindo que Deus nos abençoe nisso tudo. Nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos pelo tempo que nós tivemos, que o Senhor deu a cada aluno diante do seu computador, qualquer outra coisa que ele esteja utilizando para aprender mais sobre Ti. Obrigado pelos recursos que o Senhor tem dado a cada um de nós para aprender mais da Tua Palavra, e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude com esse recurso, especialmente dessas aulas desse módulo, para que os irmãos amados que têm aprendido tenham sido enriquecidos pela Tua Santa Palavra. Também agradecemos pela Escola Charles Spurgeon, que o Senhor tem usado, Senhor, essa escola para abençoar tantas pessoas, e que o Senhor continue sustentando a cada irmão que faz parte dessa escola. Nós oramos a Ti, em nome e por amor do Teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Então foi isto, que Deus nos abençoe e até a próxima. Tchau.